Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de História, capítulo 13, ok? Vamos lá, vão para um lugar calmo, tranquilo, leve lápis, borracha e prestem atenção. Neste capítulo 13, que se encontra na página 40 e 41, nós vamos falar o tempo no dia a dia. Durante o dia, Eduardo realiza várias atividades. Então, observem aí, nós temos um relógio na imagem de abertura e nós temos várias atividades aí do Eduardo. Vocês em casa também têm uma rotina? Fazem várias coisas? Acordar, dormir, escovar o dente, comer são coisas rotineiras, ou seja, todo dia nós fazemos. Mas vocês têm algumas coisas que vocês fazem sem ser isso que a tia falou agora? E aí? Vamos estudar? Vamos nos aprofundar um pouquinho. Mas antes, vamos responder o Trocando Ideias. Trocando Ideias está na página 41. Vamos lá. Quais atividades são realizadas por Eduardo ao longo do dia? Então, observem aí, ó, todas as atividades do Eduardo e vamos responder. O Eduardo acorda, toma café, faz atividades físicas, toma banho, escova os dentes, estuda, vai à escola, joga bola no recreio, né? São algumas atividades aí do Eduardo que apareceu para nós. Então, a tia colocou aí. Ao longo do dia, você realiza alguma atividade parecida com as de Eduardo? Essa é pessoal. Cada um vai colocar a sua, tá? Qual atividade vocês realizam aí parecida do Eduardo? E a última é: você possui horários para realizar suas atividades? A tia Jennifer colocou assim: assistir as videoaulas de manhã e aula no Meet à tarde, que são aí duas atividades que nós estamos fazendo juntos esse ano, tá? Mas se vocês quiserem colocar de outra forma, pode colocar, ok? Você já parou para pensar qual a importância do tempo em nossas vidas? Algumas de nossas atividades têm hora determinada para acontecer. Por exemplo, hora de acordar, almoçar, estudar, ir à escola, dormir, dentre outras. Nossa rotina diária é marcada pelas horas, que nós já aprendemos aí na aula passada de história, que nós falamos sobre calendário, nós falamos sobre os relógios de antigamente, né? A tia até ensinou e mostrou para vocês como se faz aí uma ampulheta, não é verdade? Então, na nossa rotina diária é marcado pelas horas, que nós utilizamos o instrumento relógio. As expressões antes, durante, ao mesmo tempo e depois são usadas para marcar a passagem do tempo, tá? Então são palavrinhas que nós podemos usar no nosso dia a dia para marcar a passagem do tempo, do que nós fizemos aí no nosso dia. Na página 42, nós temos aí uma leitura, tá, de um texto que a tia vai fazer aqui com vocês. Nós iremos responder algumas perguntinhas referente a esse texto, tá? Uma interpretação de texto, mas a tia vai fazer junto com vocês. A Princesa Medrosa. Era uma vez um reino onde vivia uma princesa medrosa chamada Lisa. Ela tinha muito medo do mundo fora do castelo, pois acreditava que ele era muito perigoso. Pela manhã, a princesa gostava de ler, dançar, cantar e pintar. À tarde, ela passeava pelo imenso jardim do castelo. E à noite, a princesa dormia e sonhava que estava conhecendo os lugares mais fantásticos do mundo. Em seus sonhos, ela visitava o reino da dança. Depois, ela ia nadar no reino das águas. E por fim, comia uma torta deliciosa no reino dos doces. Mas mal sabia a princesa que durante o sono ela caminhava pelo reino, deixando os moradores assustados, pois eles não a conheciam. Em uma noite, um príncipe que cavalgava pela região acabou se perdendo. Ele estava muito confuso e não sabia como encontrar o caminho de volta. Até que, em uma rua, ele encontrou a princesa sonâmbula e tentou falar com ela, chamando-a insistentemente, mas ela não respondeu.
Depois que o príncipe chamou a princesa, apareceu uma senhora na janela de sua casa e disse: Cuidado, você está chamando um monstro. Monstro? Pois ela é um monstro mais belo que já vi. Ao mesmo tempo em que o príncipe e a senhora conversavam, a princesa acordou e, um pouco confusa, perguntou: Onde estou? O que houve? Que lugar lindo! Quem é você? Pensávamos que fosse um monstro a assustar o reino, disse a senhora. Assustar o reino? Falou a princesa. Logo eu, que sou tão medrosa? O príncipe então falou: Nossa imaginação pode tornar os medos assustadores. Por isso, devemos enfrentá-los com muita coragem. É verdade. Antes eu tinha medo de sair do castelo e agora vejo que não há perigo nenhum, disse a princesa. Durante a conversa, muitos moradores do reino acordaram e descobriram que a pessoa que andava pelas ruas não era um monstro, e sim Princesa Lisa. Então, no outro dia, a princesa já não tinha mais medo do mundo fora do castelo e ofereceu um grande banquete para conhecer os habitantes do reino e festejar com eles. Amei essa história, né? Enfrentou os seus medos. Muito bacana. Quem quiser, releia, porque tá maravilhosa essa história. Mas vamos aí às questões. 1. O texto que você leu conta a história da princesa medrosa Lisa. Escreva que atividades ela fazia. Então lá tem o que ela fazia pela manhã, o que ela fazia à tarde e o que ela fazia à noite. Geralmente, quando a gente vai falar do nosso dia a dia, do nosso tempo, a gente usa essas expressões para simplificar. Pela manhã eu estudei, pela tarde eu brinquei e à noite eu dormi. Exemplos, tá? Mas nós utilizamos manhã, tarde e noite para ser mais rápido, ok? Porém, também podemos falar com mais detalhes. Mas vamos ver isso mais para frente. Pela manhã. Pela manhã, a princesa gostava de ler, dançar e cantar. E à tarde? Ela passeava pelo imenso jardim do castelo. E à noite? A princesa dormia e sonhava que estava conhecendo os lugares mais fantásticos do mundo. Então, pela manhã, pela tarde e à noite. Tia, de onde a senhora tirou essas respostas? Quando a tia fala em interpretação de texto, está sempre no meu texto. Então, tia, a senhora leu rápido. O que eu faço? Pauso o vídeo, volto, releio e vou achar. A minha pergunta é, o que a princesa fazia pela manhã? Então eu vou lá no meu texto, se eu fiquei com dúvida depois que eu li a minha pergunta, volto no meu texto e procuro o que ela fazia pela manhã. Achei? Anoto a minha resposta. Ok? 2. Complete as lacunas de acordo com o texto. Então aí são trechos do texto e nós vamos ver quais são as palavrinhas que faltam para nós encaixarmos aí. A. Mal sabia a princesa que o sono, ela caminhava pelo reino, deixando os moradores assustados, pois eles não a conheciam. Então eu posso voltar lá no meu texto e procurar esse trechinho e ver qual é a palavrinha que falta. E a palavrinha que falta é durante. Então, mal sabia a princesa que, durante o sono, ela caminhava pelo reino, deixando os moradores assustados, pois eles não a conheciam. Questão B. Piriri, que o príncipe chamou a princesa. Apareceu uma senhora na janela de sua casa e disse: Então, antes aí do príncipe chamar a princesa, qual é a palavrinha? Depois. Depois que o príncipe chamou a princesa, apareceu uma senhora na janela de sua casa e disse: Questão C. Piriri, em que o príncipe e a senhora conversavam, a princesa acordou e, um pouco confusa, perguntou. Então aí, conforme eles estavam conversando, qual é a palavrinha que vem antes? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que o príncipe e a senhora conversavam, a princesa acordou e, um pouco confusa, perguntou. Tudo isso achamos lá no texto, tá? Lembrando aí. Questão D. É verdade. Eu tinha medo de sair do castelo e agora vejo que não há perigo nenhum. É verdade. Antes eu tinha medo de sair do castelo
E agora, veja que não há perigo nenhum. Então, são palavrinhas que nós podemos usar e determinar tempo, tá? Página 44. A passagem do tempo no dia a dia. A princesa Lisa fazia diferentes atividades pela manhã, à tarde e à noite. Assim como ela, as pessoas realizam diferentes atividades durante o dia, como escovar os dentes, tomar banho, estudar, trabalhar, brincar, alimentar-se, que é muito importante para todos nós, né? Essas atividades fazem parte da nossa rotina. Veja abaixo alguma dessas atividades. A tia já colocou aí para vocês, já tinha falado, ó, acordar, escovar o dente, tomar banho e se alimentar é rotina. Todos os dias nós fazemos. Todos os dias nós acordamos, todo dia nós temos que escovar os nossos dentinhos, alimentar-se, ou de uma forma totalmente saudável ou não tão saudável, né? Nós falamos lá na língua portuguesa, em português, sobre isso. Nós fizemos uma enquete aí para ver os alunos que se alimentavam, comia só alimentos saudáveis, tinha um dia saudável ou não. Então, se alimentar é importante. Tomar banho, higiene, né, gente? Escovar o dente, higiene, tirar o cheirinho quando acorda, né? Quando nós vamos chegar perto de alguém, temos que estar bem cheirosos. Então, faz parte da nossa rotina aí. A tia colocou aqui uma tabelinha do tempo para relembrarmos. Mas vamos ler aí acima primeiro. O dia possui 24 horas. Depois do meio-dia, 12 horas. Podemos chamar 1 hora da tarde de 13 horas, 2 horas da tarde de 14 horas e assim por diante. A tia já teve uma aula em matemática que a tia apresentou para vocês o relógio, os minutos, né? O relógio digital, o relógio lá de ponteiros. Tudo isso nós aprendemos. Qualquer dúvida, vamos voltar lá nas aulas, ou até mesmo no livro, ou tirar dúvida com a professora na hora do Meet, tá? E embaixo a tia colocou aí uma tabela de tempo para nós termos uma noção. Então, um dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos e a cada 1 minuto nós temos 60 segundos. Uma semana, que nós aprendemos aí no calendário, né? Nós temos 7 dias. Quando nós falamos uma quinzena, são 15 dias. E nós aprendemos também o bimestre, trimestre e semestre. Bimestre 2, tri 3, semestre 6. Ok? Só foi para relembrar um pouquinho, porque às vezes dá um branco, às vezes nós esquecemos. Daí quando tem uma tabelinha assim, a gente olha e fala, ah, lembrei, né? Então a tia gosta de colocar para vocês lembrarem aí, aflorar na cabecinha, na memória de vocês. Página 45. Vamos fazer aí juntos, ok? Lápis, borracha, lugar tranquilo e calmo. Sobre a sua rotina escolar, responda as perguntas abaixo. Então, sobre a rotina escolar. Se vocês não lembram direito aí, a tia vai relembrar e nós vamos fazer juntos. Questão A. Qual é o horário de início da primeira aula do dia e o horário do final da última aula? Registre. Então, o início da primeira aula. Então, o início, quando começa a aula? Geralmente, 7 horas da manhã, 7h15, vocês já estão chegando. Mas a aula mesmo, quando toca o sinal, é às 7h30. E o final da última aula, né, que vocês ficam o tempo todo. Está acabando? Quantos minutos falta? Chegou ao fim? É meio-dia ou 12 horas. B. Em que dias da semana você tem aula de educação física? E aí, vocês lembram? Vocês lembram que no comecinho do ano a tia pegou um horário e colou na capa do caderno de vocês? Tanto a tia Jennifer como a tia Márcia colou na agenda, colou no caderno e deu um horário fixo para vocês. Um horário era esse. A tia colocou aí esse do segundo ano B, tá? Mas dá para saber o dia que vocês tinham educação física. Só vou lembrar um pouquinho que o segundo ano A da tia Márcia, a educação física, era aqui, ó, na terça-feira, porém era na primeira aula. E logo após que saía do segundo ano A, vinha para o segundo B e dava aula de educação física, o tio Rony, tá? Então era esse horáriozinho aí que nós tínhamos que informava o dia da nossa educação física. Ou seja, em que dia da semana você tem aula de educação física?
A tia colocou aí para o segundo A e segundo B. Então, quem é do segundo A, coloca apenas o seu dia. E quem é do segundo B, coloca apenas o seu dia. Ok? Então, o segundo A vai colocar primeira aula na terça-feira. E o segundo B irá colocar segunda aula na terça-feira. Ok? Acho que deu para entender, né? Cada um coloque o seu dia. Questão C. Conte o que você e seus colegas fazem durante o recreio. Essa é pessoal, porém a tia colocou aqui um exemplo, tá? A tia colocou comer e brincar, que na hora do recreio é o que eu mais vejo de vocês. Eu sei que vocês vão ao banheiro, bebem água, mas o foco de vocês é lanchar, comer e brincar, ok? Pode colocar dessa forma ou com as palavrinhas de vocês. Na página 45, a questão 2 e questão 3 é totalmente pessoal, então a tia não tem como responder aí, mas vocês vão responder, tá? Sozinhos aí em casa. 2. O que você costuma fazer antes de ir para a escola? Acordo, escovo o dente, tomo café, entro no carro. Coloquem com as palavrinhas de vocês. Questão 3. O que você faz depois da escola? Sai da escola, chega em casa, tomo um banho, almoço, descanso, vou brincar um pouco, assisto TV. O que vocês fazem? Vocês irão colocar aí também. Observem que tem bastante linhas, então dá para desenvolver aí bastante sobre o que vocês fazem antes de ir para a escola e o que vocês fazem depois que sai da escola. Tia, mas eu não estou indo para a escola neste momento. Mas vamos relembrar aí quando vocês iam para a escola, tá? O período que vocês iam para a escola. Vocês lembram, não lembram? Aí vocês escrevam aí e coloquem, ok? Atividades. Página 46. Página 45, a tia colocou aqui antes, tá? A tia já fez, então a tia colocou aqui, ó, 45 e 46, mas nós vamos fazer agora a 46. Quem quiser, aperte o pause e resolva, porque está bem tranquilo, e depois vá corrigindo. Página 46. As imagens mostram atividades que costumamos fazer todos os dias. Escreva qual tarefa está sendo realizada em cada imagem. Está muito tranquilo, está muito tranquilo. Quem deu pause, ele vai corrigir agora, sei que vai acertar com certeza. Quem não conseguiu dar o pause, vai fazendo agora com a tia. Então, essa primeira imagem aí, lavando o cabelinho com esse sorriso, tomando banho, né? Então, tomar banho. Questão B, escova de dente na mão já nos diz tudo. Escovar os dentes. Continuando na página 46, as próximas duas imagens. Mamãe está deixando a filha na escola, então ir à escola. E essa preguicinha aí, coisa mais linda dessa imagem da questão D. Está despertando, está acordando. Acordar. Página 47. Em família, comendo. Está almoçando, então almoçar. E esse com o papai aí com os carrinhos está brincando, brincar. E a última, que é o que todos nós fazemos no final do dia, dormir, né? Todos nós, depois de uma rotina imensa, de várias coisas que fazemos ao dia, precisamos descansar. Então, nós vamos dormir. Página 48 está assim. Minha rotina durante a semana. O que eu costumo fazer durante a semana? Se repete o que eu faço? Não se repete? Tem coisas que eu faço só 2 vezes na semana, tem coisas que eu faço todos os dias. E aí? Essas atividades são específicas? Todos os meus colegas fazem ou não? Alguns de vocês têm ou não rotina diária? Tem aí bonitinho registrado? Eu sei de aluno que a mamãe montou uma rotina, né? Olha, você acorda, toma café, depois tem atividade, faz... O meu filho tem, eu sei que tem uma criança de vocês que tem. Então vamos lá, a tia colocou aqui 2 exemplos. Lembra lá que a tia falou que nós usamos manhã, tarde e noite para simplificar? Então a tia vai mostrar aqui 2 rotinas. Uma mais simplificada, que é essa, ó. Manhã, pela manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Colocou só o que faz aí fora da sua rotina. O que é fora da sua rotina, tia? Café da manhã, acordar, estudar.
Não, colocou aqui somente as atividades extras, tipo aula de piano, karatê, futebol, aula de inglês, né? Então, pela manhã, pela tarde e à noite, o que faz, tá? O que deve fazer. Então, foi uma rotina mais simplificada aí que uma criança montou ou uma mamãe montou para uma criança não esquecer. Já essa é mais completinha. Nós temos aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que é os 7 dias da semana. E nós temos escovar o dente, obedecer papai e mamãe, ser amável e educado, não fazer birra, acordar na hora certa, tomar banho, ir à escola, falar as palavrinhas mágicas. Então, toda uma rotina que tem que ser feita naquele dia. E a pessoa vai marcando. Pode ser também uma rotina diferente. Pode ser com horários exatos. 6 horas acordar, 7h30, 6 horas acordar, 6h30 escovar o dente, 7h30 tomar café, 8 horas assistir a videoaula. Pode ser bem completinha mesmo com horários, tá? Mas isso depende de quem vai fazer a rotina, de quem vai montar, papai, mamãe ou até mesmo vocês que podem colocar, fazer a rotina de vocês para vocês não esquecer dos compromissos de vocês. Vocês já estão numa idade que pode ter essa responsabilidade, ok? Página 52. A rotina das crianças no passado. No passado, as crianças ajudavam mais em casa e até mesmo trabalhavam. Hoje em dia, criança não pode trabalhar, né? Porque o trabalho infantil ele é proibido, ok? E o ensino é obrigatório e um direito das crianças, tá bom? Mas ajudar em casa eu não vejo mal não. Quando a mamãe fala assim, enxuga uma louça, arruma sua cama, não é um trabalho, né? É algo que vocês podem fazer para ajudar em casa, ok? E antigamente as brincadeiras eram diferentes. Era bolinha de gude, futebol, não tinha a tecnologia que nós temos, então não tinha os videogames, não tinha computadores. Então a rotina das crianças no passado era bem diferente, ok? Atividades. Vamos lá. Atividades que será corrigido no Meet será a página 50, 51 e 53. Vocês vão responder, nós vamos corrigir no Meet. Atenção, olha aí que a tia colocou a professora gritando, atenção! Página 54 e 55, foto para as professoras. A tia vai sempre bater o martelo nas fotos quando a tia pede para vocês, porque tem muitos que não enviam, tá? E tem que enviar sim, ok? Página 54 e 55 é uma entrevista que vocês irão fazer, tá? E tem aí umas regrinhas, como que vocês vão fazer, como que vocês devem seguir, tem o passo a passo. Como é uma entrevista com algo assim, brincadeiras do passado, como que era antigamente, escolham aí o vovô, a vovó. Ah, tia, mas eles estão longe. Faça uma videochamada, peça para fazer uma entrevista. Vai ser bacana, vai ser legal, vai ser um momento que vocês irão gostar. E aí tá dizendo, ó, quando vocês forem entrevistar, tem o passo a passo. Cumprimente o entrevistado, explique qual é o motivo da entrevista, faça as perguntas que estão aí no questionário, que já tem aí no livro, né? E vocês vão respondendo. Se tiver dúvida na hora de escrever, peça para a pessoa te ajudar, não tem problema. Anote de lápis para não errar. E no final, agradeça pela entrevista. Ok? Então, deixa a tia voltar aqui para vocês não errarem. Atividades do livro que irá ser corrigido no Meet, página 50, 51 e 53. 54 e 55 é uma linda entrevista que vocês irão mandar a foto para as tias. Combinado? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!